Neste final de década, às portas do século XXI, a produção de alimentos em nosso planeta convive com as mais diferentes formas de produção, com os mais diferentes estágios de evolução e níveis de distribuição. De um lado, pobreza e fome. De outro, riqueza e abundância. Alimento é condição básica de sobrevivência, conforto e qualidade de vida. Manter-se alimentado foi o primeiro desafio do homem, desde o tempo das cavernas e da coleta de alimentos na natureza. A humanidade evoluiu, começou a plantar e a domesticar os animais. Começava a agricultura. Pouco a pouco, no início e de forma acelerada nas últimas décadas, as áreas disponíveis para cultivo foram sendo ocupadas, até não restar quase mais nada. Enquanto isso, a população crescia, as cidades ficavam cada vez maiores, assim como as necessidades dos seus habitantes. Nos campos, cada vez menos gente precisava produzir comida para mais bocas. O desafio da produção de alimentos ficava maior, mais difícil de ser vencido somente nos campos. Nos laboratórios de pesquisas em todo o mundo, os cientistas deram e continuam dando importantes contribuições para a solução desse problema. Variedades mais produtivas de plantas foram desenvolvidas, da mesma forma que novas máquinas, fertilizantes e defensivos agrícolas e animais, melhores e mais eficientes. Tudo isso aliado a um conhecimento mais aprofundado do solo, dos animais, das plantas e suas complexas interações. Os resultados de tantos esforços conjugados e o papel da ciência na produção aparecem nas colheitas e no dia a dia das pessoas. E às vezes surgem de forma espetacular, ocupando as manchetes, como a Dolly, o primeiro animal fruto de uma clonagem, um produto da biotecnologia. Num primeiro momento, as pessoas ficaram surpresas. Mas a biotecnologia, na verdade, não é um fato novo, pois ela ocorre naturalmente através da transferência de genes de uma planta para outra, produzindo organismos geneticamente modificados. Um exemplo desse processo natural de transferência genética são os transposons, conhecidos como DNA saltitante. Aqui as plantas se automodificam naturalmente durante seu desenvolvimento, transferindo características genéticas dentro da mesma célula. Isso explica por que, numa mesma espiga de milho, pode-se notar um grão amarelo, outro grão mais claro ou mais escuro ou listrado, em consequência da ação do DNA saltitante, que transferiu características de pigmentação. Outro exemplo é o caso da Agrobacterium tumefaciens, uma bactéria que na natureza causa tumores nas plantas. Em laboratório, os cientistas aproveitaram esse processo de forma a poderem utilizá-la como um vetor de transferência de genes para os vegetais. Uma planta ferida ou cortada em laboratório emite um sinal químico que atrai as bactérias presentes no solo ou no meio de cultura. Uma vez em contato com as células da planta, parte da informação genética contida no plasmídio da bactéria vai ser transferida para o cromossomo da célula vegetal. Concluído esse processo, essa nova informação passa a fazer parte do genoma da célula afetada. Esse é um dos métodos que os cientistas usam para produzir plantas com novas características. Observando a natureza, o homem aprendeu a transportar os genes utilizando aparelhos, como é o caso desse instrumento. Aqui, um gene já isolado é acelerado a uma velocidade acima de 1.500 km/h para dentro da célula de uma planta, para se fixarem no cromossomo as características genéticas desejadas. A partir da década de 50, o mundo passou a conhecer uma disciplina cuja importância crescia a cada ano, a biologia molecular, responsável pelo desenvolvimento da genética molecular e da chamada tecnologia do DNA recombinante, que permite a manipulação do material genético dos seres vivos. Surgiu aí o conceito de engenharia genética. Hoje em dia, são incalculáveis as aplicações da engenharia genética para o bem de toda a humanidade, como no setor da saúde, por exemplo.
exemplo. O tratamento do câncer vem apresentando avanços extraordinários. E antes da engenharia genética, somente as pessoas mais abastadas podiam comprar os interferons, substância essencial para o tratamento e a cura da doença. Com a clonagem em 1980 na Suíça do primeiro gene do interferon, essa substância passou a ser produzida em grande quantidade e a custos infinitamente reduzidos. Com isso, o tratamento e a cura do câncer ficaram disponíveis para camadas mais amplas da população. O mesmo vem acontecendo com medicamentos como a insulina e a vacina contra a hepatite B. Em matéria de proteção ambiental, é bom lembrar que em ambientes poluídos como esgotos, matadouros e no próprio mar, banhado pelo óleo após os acidentes com navios petroleiros, o tratamento pode ser feito através de micro-organismos geneticamente modificados, capazes de digerir as moléculas dos poluentes, transformando-as em compostos assimiláveis pelo plâncton marinho. Muitos outros exemplos práticos poderiam ilustrar a importância dessa matéria. Mas vamos nos deter na área agrícola, enfocando as pesquisas com as plantas transgênicas, ou seja, produtos vegetais modificados geneticamente para melhoria da qualidade, maior resistência a pragas, doenças e condições climáticas e até para a criação de novos produtos. Verduras e legumes sempre foram indispensáveis em nossa alimentação. Na hora de comprar os alimentos, há sempre o problema da qualidade. No caso do tomate, por exemplo, o consumidor prefere comprá-lo verde para que dure mais. Em alguns países, isso está se tornando coisa do passado, com o tomate transgênico obtido depois de muitas experiências de engenharia genética. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores introduziram uma sequência antissenso do gene da poligalacturonase no tomate. Esse gene modifica a parede celular, propiciando o seu endurecimento. Com isso, foi possível retardar o amadurecimento precoce do tomate e a sua vida útil foi bastante aumentada. Hoje, este tomate já é consumido pelas donas de casa de alguns países. Pesquisas semelhantes estão sendo feitas com o mamão, que apresenta perdas de pós-colheita de até 40%. Na soja, no milho e na canola, a novidade é a existência de variedades tolerantes à aplicação de herbicidas de ação total. Nessas plantas, já existentes no mercado de alguns países, uma enzima de tolerância restaura os processos essenciais para sua sobrevivência. A lavoura resiste enquanto as plantas daninhas são eliminadas pelo herbicida. Com o uso dessas novas plantas, o agricultor terá muitas vantagens, a começar pelos benefícios econômicos, pois ele pode aplicar o herbicida depois da emergência da lavoura e assim reduzir o consumo desses produtos. Isso sem falar nos benefícios para o ambiente e, em consequência, para a agricultura. A soja vem sendo modificada também para a produção de óleos de melhor qualidade para frituras e saladas, por exemplo. Ao falar em proteção ambiental, não se pode esquecer das plantas com BT. BT é a abreviatura de Bacillus thuringiensis, uma bactéria muito usada como biopesticida. Só que agora não é mais preciso pulverizar o BT sobre as plantações, pois sua toxina foi colocada dentro das plantas. O gene responsável pela produção dessa toxina foi introduzido no genoma do algodão e o resultado foi uma planta resistente aos ataques das lagartas, causadoras de grandes estragos nessa lavoura e difíceis de serem combatidas com produtos químicos. Dessa forma, é reduzido o custo da produção e o uso de inseticidas. E esse mesmo processo vem sendo realizado em outras plantas, como o milho. Ainda no campo da alimentação, as plantas transgênicas têm muito a oferecer no futuro. Morangos geneticamente modificados, mais bonitos, atraentes e aromáticos. E como no caso da banana, que poderíamos chamar de medicinal, pois ao comê-la a criança já ficaria vacinada contra determinada doença infantil. Essa banana transgênica ainda está em fase de pesquisa. Quem sabe nossas crianças ficarão livres da ferroada de algumas vacinas. As plantas transgênicas poderão trazer benefícios em outros setores da economia. Os pesquisadores da Embrapa já constataram a existência na natureza de algodoeiros cujas plumas apresentam coloração creme ou marrom.
Através da engenharia genética, novas variedades poderão ser desenvolvidas, com outras cores, dispensando a aplicação de produtos químicos e corantes artificiais. Isso significa um arco-íris no horizonte de todos os plantadores de algodão e da indústria de tecidos. É bom lembrar que o uso das técnicas de engenharia genética tem suas normas. A chamada Lei de Biossegurança começou a tramitar no Congresso Nacional em 1989, com o objetivo de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Brasil e de proteger a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Em 1995, essa lei foi sancionada pelo presidente da República e estabeleceu a criação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, que tem o poder de aprovar ou não testes de campo e a comercialização de plantas transgênicas e de outros produtos da biotecnologia. Mas só poderão requerer autorização para isso as empresas e instituições que têm um certificado de qualidade em biossegurança emitido pela CTN-Bio. E não poderia ser diferente em vista da importância que a biotecnologia desempenha hoje na vida de todos os cidadãos. Estas são as casas de vegetação do Senargem, Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia. Aqui estão plantas transgênicas como o feijão, a batata, o arroz e a soja, desenvolvidas nos laboratórios e que serão testadas no campo após a liberação pela CTN-Bio. Criado em Brasília em 1974, o Senargem é um dos 39 centros de pesquisa e serviços especiais da Embrapa, localizados em diversos pontos do país. A sede do Senargem abrange uma área de mais de 20 mil metros quadrados, onde trabalham equipes de pesquisadores em biotecnologia, controle biológico e recursos genéticos. Pesquisadores realizam expedições por todo o Brasil, coletando material genético de vegetais, animais e micro-organismos que abastecem os bancos de germoplasma do Senargem. Depois de passar por um período de quarentena, esses materiais ficam disponíveis para outras equipes como verdadeiros bancos de genes. Só de vegetais de importância econômica imediata, mais de 60 mil amostras são conservadas em câmaras frias. A construção do futuro da agricultura passa por aqui e continua aqui. Com pessoal formado e especializado nas mais importantes universidades e centros de pesquisa do Brasil e em outros países, o Senargem transformou-se num centro de excelência em estudos básicos sobre os mecanismos biológicos de desenvolvimento e reprodução dos seres vivos e sua interação com o ambiente. Desses estudos saem os genes que vão gerar novas plantas, as plantas transgênicas. É fácil avaliar a responsabilidade dos cientistas através dos tempos. Hoje, a biotecnologia representa um dos dilemas para o avanço técnico-científico. Grandes possibilidades convivem dia a dia com esperanças e perplexidades. A estratégia deve ser, portanto, aproveitar ao máximo as possibilidades e os horizontes que a biotecnologia pode oferecer ao Brasil, com a maior seriedade e o sentimento de que pertencemos à aldeia global. 1997 é o primeiro ano em que o Brasil vai ter plantas transgênicas no campo, e esse fato é motivo de grandes expectativas. A Embrapa é uma importante porta de entrada para que o setor sementeiro do Brasil também possa chegar às plantas transgênicas. Sem se descuidar dos aspectos técnicos e da ética científica, a Embrapa sabe que o impacto da biotecnologia no mundo moderno é irreversível e que a importância socioeconômica dessa nova ciência pode ser medida pelo valor de seu mercado. Estima-se que só no mercado de sementes o valor global deverá passar de apenas 8 milhões de dólares em 1985 para nada menos que 7 bilhões de dólares a partir do ano 2000. Para formar um centro de competência em biotecnologia, a Embrapa investiu em infraestrutura e em recursos humanos, montando laboratórios modernos e enviando pesquisadores para centros de estudos em países avançados. Isso tudo vem refletindo diretamente na formação de novos profissionais, no debate e na educação científica nos mais diferentes níveis no Brasil. A criação de uma massa crítica na área acaba por refletir sobre os formadores de opinião, permitindo ao público digerir e aceitar os avanços da ciência sem temores ou sustos. Enquanto a Embrapa volta-se para a pesquisa básica e aplicada,
o setor privado desenvolve e adapta processos e técnicas consolidadas na área de produção de sementes. Da interação desses dois setores, a agricultura brasileira passará a dispor de uma forte base de pesquisa e desenvolvimento de novas cultivares. Todo esse esforço conduziu a Embrapa ao que ela é hoje, uma empresa sintonizada com o momento histórico que vive a humanidade, preparada para novos desafios, caminhando para o futuro. Cabe aqui uma reflexão. Vamos trabalhar criativamente os horizontes da biotecnologia. Vamos debater com a sociedade sobre os recursos e os métodos dessa ciência. Hoje, qualquer criança sabe que a Terra gira no espaço em torno do Sol. Entretanto, antes de Copérnico provar essa teoria no século XVI, tal afirmação seria sinal de loucura ou de heresia. Quando a televisão mostrou o homem pisando na Lua, a opinião pública teve um choque. Muitos até duvidaram que aquilo fosse real, achando que tudo não passava de encenação ou truques de filmagem. Hoje, estações espaciais e viagens a outros planetas já são possibilidades concretas. Em meados deste século, a descoberta do DNA iniciou a chamada Revolução Biológica. E a engenharia genética, atualmente, aponta para o imponderável de novas conquistas. Quanto à engenharia genética de vegetais, não há dúvidas. O Brasil ainda tem muito que mostrar ao mundo. O Senagem, Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa, tem consciência da missão de contribuir para o desenvolvimento da agricultura do futuro, mais saudável para o homem e para o ambiente, gerando novos produtos com alto valor agregado, ajudando a melhorar e a desenvolver nossa produção de alimentos e a vida do agricultor brasileiro. Estabelecendo parcerias com as instituições públicas de pesquisa e com o setor privado, a Embrapa quer influir no processo de desenvolvimento nacional sem perder de vista o bem-estar da humanidade. E nessa missão, o uso das modernas técnicas de biotecnologia tem um papel de destaque, ajudando a criar hoje a agricultura do século XXI.